Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento à parte de citologia, mas podem ficar tranquilos que os próximos vídeos vão obedecer lá os seus 20, 30 minutos de duração, beleza? Então, continuando aí, a gente vai entrar agora em citoplasma, tá? Basicamente, quando a gente fala de citoplasma, a gente está descrevendo uma estrutura presente em todas as células, beleza? Independente se é uma célula procariótica ou eucariótica. Então, é comum a procariotos e eucariotos. Ele vai constituir a maior parte dessa massa celular, porque ele é basicamente aquela área que vai existir entre o núcleo e a membrana plasmática. Todo aquele espaço que compreende do núcleo à membrana plasmática, eu considero aquilo citoplasma, beleza? E no citoplasma eu encontro lá o citosol, o citoesqueleto e as organelas, beleza? Ele é basicamente 70% água e 20% proteína, beleza? Assim, de uma maneira geral, alguns autores acabam falando que o citoplasma e o citosol são a mesma coisa, tá? Mas normalmente, assim, eu costumo diferenciar para vocês que o citoplasma é como se fosse o espaço ocupado pelo citosol, pelas organelas e pelo citoesqueleto, beleza? É como se o espaço fosse, por exemplo, uma sala de aula e o citosol fosse o ar que está preenchendo aquela sala de aula, ou como se o espaço, o citoplasma fosse a área de uma piscina e a água que está dentro daquela piscina é como se fosse o citosol. Beleza? Eu costumo botar dessa maneira porque eu acho que fica mais claro. Nicolas, numa prova, se aparecer para gente, ele vai contextualizar para você. Ele vai descrever se ele quer de você, se ele busca de você uma diferenciação de citoplasma e citosol, ele vai indicar isso na questão. Se ele indicar essa diferença, citoplasma é a área, o citosol é a substância que está preenchendo aquela área. Beleza? Basicamente nessa imagem aqui, o que está em azul seria o citosol, ou seja, seria a substância que preenche o citoplasma. Toda essa área azul é o citoplasma e a substância preenchendo é o citosol. Beleza? Então, aqui numa célula animal, só para que vocês entendam o esquema geral de uma célula animal, ela vai ter todas essas organelas que a gente vai trabalhar, beleza? O que a gente trabalhou até agora foi membrana plasmática e a gente partiu agora para o citoplasma. Reparem aqui, ó, que ele puxa uma setinha e chama de citosol, que aí no caso seria o quê? A substância que está ocupando esse espaço do citoplasma, que não é ocupado nem por organelas, nem pelo núcleo, nem pelo citoesqueleto. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, ele traz aqui microtúbulos, centríolo, lisossomo, ribossomo, mitocôndria, complexo Golgi, retículo endoplasmático, o granuloso e aqui, perdão, o não granuloso e aqui o granuloso, peroxissomo e o próprio núcleo como um todo, que é subdividido aí em cromatina, nucleolo, carioteca e os poros que compõem a carioteca. Galera, só um parênteses aí. Esse termo retículo endoplasmático granuloso e agranuloso, ou não granuloso, também pode ser entendido como retículo endoplasmático granular e agranular. Tá? Esses nomes são nomes novos. Antigamente era retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Vou falar melhor disso lá pra frente, tá? Aqui para ter uma noção de uma célula vegetal, tá? Basicamente eu encontro as mesmas estruturas. O que diferencia uma célula animal para uma vegetal? Em termos de estruturas, né? Na célula vegetal eu encontro, por exemplo, o cloroplasto e outros plastos, que são organelas que não são encontradas em células animais. Esse vacúolo aqui, que ele chamou de vacúolo central, é um vacúolo que faz uma osmorregulação em célula vegetal. Não existe em célula animal, com a exceção dos adipócitos. Os adipócitos são as células do tecido adiposo e são as únicas células de tecidos animais que possuem vacúolo. Mas vacúolo é para armazenamento de lipídio. Beleza? E aqui a parede celular, que no caso dos vegetais, a parede celular é formada por celulose. Basicamente, essas três estruturas estão presentes em células vegetais e não são encontradas em células animais. Mas você não encontra em células vegetais os centríolos. Repara aqui que não aparece para você
nomeado ali centríolo. Você tem ali microtúbulo, parede celulósica, a membrana plasmática, o complexo golgiense, mitocôndria, cloroplasto, citosol, esse vacúolo, retículo endoplasmático não granuloso, retículo endoplasmático granuloso e o próprio núcleo, assim como os ribossomos, tá? Mas você não encontra lisossomo e você não encontra centríolo, beleza? Alguns autores ainda entram em contradição em relação ao lisossomo. Alguns autores dizem que existe uma organela similar ao lisossomo, que faz uma digestão celular em células vegetais, mas que não é propriamente dito um lisossomo. Mas enfim, isso daí dificilmente vai cair em questão de prova. O que pode cair é o centríolo. Realmente, células vegetais não possuem centríolo, beleza? Mas elas possuem também o peroxissomo, que não está listado ali, não está esquematizado, pelo menos não está identificado. O peroxissomo é aquele que também está presente em células animais e vegetais, e ele está associado à degradação da água oxigenada. Ele vai transformar a água oxigenada em água e oxigênio, beleza? E em células vegetais que compõem as sementes, tá? Principalmente sementes oleaginosas, esses peroxissomos, eles são transformados em uma outra organela com outra função. São os glioxissomos. Então é uma coisa exclusiva de célula vegetal a transformação dos peroxissomos em glioxissomos. Os glioxissomos, eles vão transformar lipídio em amido, lipídio em carboidrato. Beleza? Para quando aquela semente oleaginosa, tipo uma castanha, uma amêndoa, uma noz, for germinar. Ela vai quebrar esse amido, esse carboidrato, para começar o processo de germinação e usar isso como fonte de energia. Tá? Então, esse lipídio que elas armazenam, esse óleo, por isso sementes oleaginosas, tem que ser transformado em carboidrato antes de ser consumido. Por isso, do peroxissomo ser transformado em glioxissomo. Vou falar isso mais para frente com detalhe também, tá? E aqui uma célula procariótica, um procarionte, tá? Isso daí, por exemplo, seria o esquema é, hipotético de uma bactéria. E você encontra aqui as principais estruturas, ó. Isso daqui seria o DNA, tá? Que é ele é encontrado um único cromossomo, normalmente em bactérias, né? As bactérias têm um cromossomo por bactérias e ele se organiza na forma de um nucleoide, tá? Nicolas, bactérias têm núcleo? Não. É errado eu falar que a bactéria tem um núcleo verdadeiro, um núcleo delimitado por membrana. Elas não têm, mas elas têm sim um nucleoide. O que é um nucleoide? É uma organização nuclear sem uma membrana nuclear, sem delimitação de núcleo. Portanto, não é um núcleo verdadeiro, mas ainda assim é uma organização nuclear. Então, quando a gente fala assim vulgarmente que o DNA das bactérias está disperso no citoplasma, ou está livre, está difuso, isso está errado. Ele não está assim disperso, distribuído de maneira igualmente por todo o citoplasma da célula bacteriana. Ele fica organizado na forma de um nucleoide. Beleza? Tem aqui, ó, o flagelo, que é essa estruturinha aqui. Nem todas as bactérias têm flagelo, tá? Mas essa é uma hipotética que tem. Aqui, nessa parte mais externa em vermelho, é a cápsula, que é um revestimento mais externo, que nem todas as bactérias têm também cápsula, tá? Aquelas que têm, ou vai ser uma cápsula formada a partir de polissacarídeos, ou uma cápsula formada a partir de polipeptídeos, tá? Ou é proteica ou é de carboidrato. Aqui em amarelo, a parede celular bacteriana, que é formada por peptidioglicanos, ou peptoglicanos, a gente vai falar disso também. E aqui a membrana plasmática que está em verde, que é igual a qualquer membrana plasmática de qualquer célula. Beleza? Em azul, ele lista aqui para a gente o citoplasma. Aqui os ribossomos, são essas bolinhas. E o plasmídio, que é um fragmento de DNA circular, que é originado ou a partir de outra célula bacteriana que trocou esse plasmídio, que doou esse plasmídio, ou ele é originado a partir do DNA mesmo da própria bactéria, tá? Do cromossomo bacteriano. E aqui, ó, essas projeções da membrana plasmática são os piles. O que são piles? Também são chamados de fímbrias. São como se fossem pelos reprodutores. Elas fazem, a partir desse pile, uma ponte citoplasmática entre duas bactérias, para poder justamente compartilhar esse plasmídio. Beleza? Elas também estão associadas à ancoragem da célula bacteriana numa célula hospedeira. A gente vai falar melhor disso mais para frente também.
Beleza, o citosol, que aí seria aquilo que eu falei para você, que geralmente, popularmente, a gente conhece como matriz intracelular ou hialoplasma. Literalmente, o citosol seria a substância que preenche o citoplasma. O citoplasma seria a área entre o núcleo e a membrana plasmática, que eu tenho ali preenchendo essa área organelas, citoesqueleto e o próprio citosol. O que é o citosol, então? É uma substância coloide, ou uma substância coloidal. O que vem a ser isso? É basicamente água com diversas substâncias, diversos solutos diluídos, proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais, vitaminas, hormônios, diversas substâncias diluídas ali, beleza? É onde ocorre a maior parte do metabolismo das células, que a gente chama de metabolismo intermediário, porque é como se fossem reações, é, não reações finais nem iniciais, mas reações literalmente intermediárias dos processos metabólicos, tá? E o que eu encontro nesse citosol junto, é, ou seja, o que está imerso nessa solução coloide seria as organelas celulares e o citoesqueleto. Beleza? Então, preenchendo todo o espaço do citoplasma, eu tenho a substância coloidal que é o citosol, eu tenho as organelas e eu tenho o citoesqueleto. Beleza? Citoesqueleto, lembrando, está presente somente em células eucarióticas. Os procariotos não possuem citoesqueleto, os procariotos não possuem membrana nuclear, que é a carioteca, e os procariotos não possuem organelas membranárias. Eles só possuem ribossomos. É a única organela que os procariotos possuem. Beleza? E as organelas celulares vão estar presentes em qualquer e todas as células eucarióticas. Beleza? Com exceção dos ribossomos que eu botei ali, é porque os ribossomos eles não são organelas membranárias. O centríolo também não é uma organela membranar, ou seja, não possui uma membrana delimitando essa organela, tá? Citoesqueleto. O que vem a ser isso? É o esqueleto da célula. Cito vem de célula e o esqueleto você já sabe. Nicolas, qual que seria a função? É basicamente a mesma ideia que a gente tem em relação à função do esqueleto normal. Ele vai dar forma à célula, ele vai gerar um processo de sustentação celular, ele vai permitir movimentos celulares, beleza? A grande questão é que esse citoesqueleto ele pode estar organizado em diversos e elevados graus de complexidade, é, dependendo do tipo de célula que eu estiver falando. Por exemplo, se eu estiver me referindo a uma célula epitelial ou pavimentosa, é uma célula achatadinha que não tem grandes estruturas. Tá? Você olha para a morfologia da célula, ou seja, para a forma da célula, e ela é simplista. Agora, você fala de um neurônio, é uma célula com formato estrelado que tem ainda uma projeção que é o axônio. Enfim, ela tem uma complexidade estrutural muito maior. O que vai auxiliar na formação, na morfologia da célula, na organização estrutural da célula, é o citoesqueleto. Ele vai permitir o movimento dentro dessa célula também, das vesículas, das substâncias, e isso daí é chamado de ciclose, esse movimento. E ele é caracterizado basicamente como uma rede de fibras que vão estar interligadas, vão estar trançadas. Imagina o seguinte: para quem já viu a construção de uma casa ou coisa do tipo, você tem ali uma malha de arame, perdão, uma malha de ferro, de vergalhões de ferro, que você coloca, por exemplo, para formar uma laje. Você também vai ter ali um trançado de vergalhões de ferro para você formar uma coluna. Qual que é o objetivo desse vergalhão de ferro? É gerar uma sustentação e dar forma. A ideia é a mesma, você vai ter uma malha, uma rede de fibras proteicas que vão dar forma e sustentação, além dos movimentos que ocorrem dentro da célula. Beleza? Ele vai ser dividido em três tipos de fibras diferentes: os microfilamentos, que são formados por actina, os microtúbulos, que são formados por tubulina, e os filamentos intermediários, que são formados por queratina. Beleza? Reparem aqui, ó, microfilamento de actina tem 7 nanômetros de largura, tá? Já os microtúbulos têm 25 nanômetros e os filamentos intermediários 10 nanômetros. Então, em escala de tamanho, os microtúbulos são maiores,
São realmente como se fossem canudos, tubos, tá? Os microfilamentos são os menores e os filamentos intermediários de tamanho intermediário. Beleza? Aqui eu tenho mais ou menos um, um aspecto, né, de como seria isso daí. Existe um corte de uma célula que você vê a parte da membrana plasmática de cima da célula, a parte da membrana plasmática debaixo da célula. Por exemplo, imagina uma célula pavimentosa do tecido epitelial. Você cortou ela ali assim. Aí ele mostrou em detalhe aqui, por exemplo, uma mitocôndria cortada também. Aqui um corte do retículo endoplasmático, mostrando os ribossomos. Aí ele mostra aqui, ó, em verde, pelo menos o que eu acho que é verde, ele dá um zoom, ele mostra um microtúbulo em detalhe, que forma basicamente uma espiral de alfa-tubulina e beta-tubulina, que são proteínas, vão formando um tubo, beleza? Como se fosse um canudo. E aqui você encontra também, ó, o que ele chamou de filamentos de proteína. Esses filamentos de proteína que você encontra aqui, que estão dando essa certa sustentação, são aí os outros filamentos que compõem o nosso citoesqueleto. Beleza? Então vamos lá, microtúbulo de tubulina, ou seja, os microtúbulos são formados por tubulina, igual eu já falei para vocês, por subunidades de alfa-tubulina e subunidades de beta-tubulina. Tá? Ajuda na manutenção da forma da célula. Eles vão poder estar associados a movimentos celulares, tá? Que é tanto de divisão celular como movimentos de batimento de cílios e flagelos, que os cílios e flagelos são formados por microtúbulos, beleza? E eles vão compor os centríolos, tá? Eles vão formar os centríolos. E os centríolos são as organelas que têm por função produzir os cílios e flagelos nas células animais que possuem cílios e flagelos. Nicolas, então bactérias que têm flagelo têm centríolo? Não. Por que não? Porque bactérias não têm centríolo. Nicolas, então como é que elas formam o seu flagelo? Não é a partir de microtúbulos, iguais são as células animais. Vai ser a partir de um outro tipo de fibra proteica que não é formado por tubulina, igual nas células animais. Nas células procarióticas, nas bactérias, que têm flagelos, os flagelos são formados por flagelina, é outra proteína e a formação é diferente. Beleza? Aqui ó, existe uma imagem para gente do par de centríolos e você vê os tubinhos aqui, ó, os microtúbulos de tubulina que vão compor esse par de centríolos. Por célula a gente tem um par de centríolos, tá? E aqui ele mostra a localização desse par de centríolos em uma célula, por exemplo, do epitélio intestinal. Aqui a região onde eu encontro os centríolos é chamada de centrosomo, que é o centro de organização e polimerização de tubulina. Ou seja, é ali que ocorre a síntese da tubulina, perdão, não é que onde ocorre a síntese, ali onde ocorre a polimerização de tubulina. Ou seja, as tubulinas são proteínas são produzidas pelos ribossomos e vão se organizando ali formando os microtúbulos. Os microtúbulos partem todos dali. Então, ali no meio do centrossomo, eu encontro o centríolo. O centrossomo é basicamente o local onde ocorre a polimerização de tubulina. Então, é o local onde eu encontro também os centríolos e de onde partem os microtúbulos. E aqui, ó, repara que a distribuição do microtúbulo nessa célula ela está relacionada a tipo um esqueleto de tanto sustentação como também comunicação dessa célula, né? De movimento que eu digo, né? Não comunicação com outra célula, mas permitir o movimento dentro dessa própria célula. Próximo, microfilamentos de actina. Como a gente já falou, eles são formados pela proteína actina. Nicolas, mas a actina não está relacionada com miosina? Também. Ela tem diversas funções. Uma das funções é realizar movimentos celulares juntos à miosina. Beleza? Como, por exemplo, a contração dos sarcômeros, contração dos músculos. Beleza? Das células musculares. São os filamentos proteicos mais abundantes nas células, mais finos e flexíveis do que os próprios microtúbulos. Beleza? Eles vão ser formados por arranjos de dupla hélice de moléculas globulares, que são as actinas. Lembra para mim, uma molécula proteica globular, ela vai ser uma molécula que tem a sua conformação estrutural terciária. Beleza? Igual a gente está vendo aqui, ó, essa formação é de dupla hélice helicoidal, tá? É como se ela tivesse trançada por moléculas de actina, que são moléculas com a conformação estrutural terciária. Realizam grande variedade de movimento, igual eu falei para vocês,
principalmente com a participação da miosina. E são também responsáveis pela forma e sustentação das microvelocidades intestinais. Nicolas, só das microvelocidades intestinais? Não, é porque esse é o exemplo mais clássico. Qualquer microvelocidade que eu encontrar em qualquer célula do nosso organismo, o que vai estar formando e sustentando essa microvelocidade são justamente esses microfilamentos de actina. Tá? É como se eles fossem um arcabouço, como se eles estivessem por baixo das microvelocidades, sustentando essas microvelocidades. Beleza? E por último, para fechar aí o citoesqueleto, né, o último tipo de fibra, são os filamentos intermediários de queratina. Beleza? Eles vão fornecer grande estabilidade estrutural. Eles, assim, imagina o seguinte: imagina que eu tenho uma parede de gesso, tá? Essa parede de gesso, que é essa parede de drywall que o pessoal chama, né? Se eu colocasse ali um, uma daquele suporte de rede numa parede dessa de gesso, um suporte de rede em outra parede de gesso, dependendo do peso das pessoas que forem subir na rede, essa parada, esse suporte da rede iria quebrar daquela parede de gesso, porque o gesso não tem tanta resistência. Beleza? Então, quando eu falo, por exemplo, em tecidos, que são tecidos com células justapostas, com células bem próximas, que precisa existir uma certa adesão entre essas células, existe uma rede de filamentos intermediários de queratina que vão conectar uma célula a outra. Tá? É como se elas estivessem trançadas por entre as células e por dentro das células. Imagina agora que você tem essa parede de drywall, de gesso, mas dentro dessa parede você tem uma malha de ferro, como se fosse ali aquela malha que você encontra para a formação da laje. Você tem vários vergalhões trançados ali, formando uma estrutura de sustentação da parede ali. Você vai e parafusa esse suporte da rede, não na parede, mas sim nesses vergalhões. Então, a resistência ao peso que essa rede vai ter vai ser muito maior nesse caso. Beleza? Basicamente, nossas células do tecido epitelial são células justapostas que têm uma certa aderência entre elas, têm que estar bem próximas e bem aderidas. Esses filamentos intermediários de queratina, que compõem lá o que a gente chama de desmossomos, se vocês lembrarem das especializações da membrana, eles vão garantir certa adesão e certa estabilidade estrutural para essas células. Beleza? Vai ajudar aí na, em impactos, em atritos, em trações desse tecido epitelial, evitando qualquer tipo de ruptura, lesão, rompimento dessas células. Funciona como barras de ferros para a armação das colunas, igual eu falei dos vergalhões para vocês. Beleza? Aqui nessa imagem, por exemplo, todo esse pontinho aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto seriam pontos onde a gente encontra os desmossomos. Beleza? Que vai gerar aquela adesão entre células do tecido epitelial, por exemplo. Tá? E aí, fechando a parte de citoesqueleto, a ciclose que eu já falei para vocês, que basicamente é a denominação de um contínuo movimento das organelas no nosso citoplasma. Tá? Elas estão se movimentando ali pelo citosol e elas se movimentam a partir do citoesqueleto. É como se o citoesqueleto funcionasse como um trilho e as organelas, assim como as vesículas, fossem trens que estão percorrendo por sobre esse trilho. Beleza? Isso é importante para distribuir substâncias da nossa célula. Imagina uma célula vegetal que está realizando fotossíntese. Você tem a alteração na posição da fonte de luz. Então é interessante que os cloroplastos consigam também se movimentar dentro dessa célula para que eles se organizem de uma maneira a tornar mais eficiente a captura de luz. Beleza? Então, se a fonte de luz estava em cima e mudou para o lado, os cloroplastos vão migrar de cima para o lado. Beleza? E o movimento ameboide seria projeções desses citoesqueleto, né? Tanto do microtúbulo como também dos microfilamentos, seriam projeções deles junto com o movimento do citoplasma, junto com o movimento do citosol. Beleza? Que geraria aí é, esse pseudópode, né? Que a gente viu também quando a gente falou de fagocitose. Tranquilo, galera? Vou fechar por aqui para não me estender demais, tá? Fechei agora então com vocês a parte de citoplasma, citosol e citoesqueleto. Valeu, galera. Grande abraço aí para vocês e bom estudo.